Fala, gente, que é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Ezequiel 8, 9, 10 e 11. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Calma aí, que o aplicativo... Deixa eu ver... Aí. Ezequiel, capítulo 8. A idolatria em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem. Do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima, como o resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: entre e veja as terríveis abominações que eles... Aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Capítulo 9. O castigo de Jerusalém. Ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá.
vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da Israel e de Judá é excessiva grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura, relatou, dizendo: fiz como me ordenaste. Ezequiel, capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia humana. A visão das 4 rodas. Olhei e eis rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam.
todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo, rosto humano, o terceiro, rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Ezequiel, capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale, assim diz o Senhor. É isso o que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade nela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Promessa da restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram:
Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles não seguem os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte, que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Ezequiel 8 a 11, capítulos que nos mostram visões impactantes do profeta sobre o pecado em Jerusalém, o juízo de Deus e a glória do Senhor se retirando do templo. É um trecho forte, mas cheio de lições sobre reverência, arrependimento e esperança. Ezequiel capítulo 8 revela uma visão do próprio Deus, mostrando os pecados ocultos do povo dentro do templo. Eles haviam transformado o lugar santo em um ambiente de idolatria. Nas paredes, nos segredos, até mesmo dentro do coração. Esse capítulo nos lembra que Deus vê tudo, inclusive o que está escondido. Não adianta ter aparência de santidade quando o coração está longe dele. Ezequiel capítulo 9 mostra os juízos de Deus, começando por dentro do templo. Ele ordena que os anjos marquem com um sinal aqueles que suspiram e gemem por causa do pecado. Os que se entristecem pelo pecado são poupados. Esse capítulo nos ensina que Deus conhece os corações sensíveis ao pecado e protege os que permanecem fiéis, mesmo em meio à corrupção. Ezequiel capítulo 10 traz uma visão gloriosa e ao mesmo tempo triste. A glória de Deus começa a se retirar do templo. É como se Deus dissesse: se vocês não me querem, eu vou me retirar. Esse capítulo nos alerta que a presença de Deus não habita onde não há reverência. Quando o pecado é abraçado, a glória se afasta. Ezequiel capítulo 11 continua com as palavras de juízo, mas termina com uma promessa. Deus diz que ainda traria o seu povo de volta.
Essa promessa aponta para a restauração futura, um novo coração, um novo espírito, uma vida transformada pela presença de Deus. Mesmo no meio do juízo, a esperança nunca é apagada. Refletindo sobre esses textos, Ezequiel 8 nos confronta. Será que as coisas escondidas em nós que desonram a Deus? Ele vê tudo. Ezequiel 9 nos chama à sensibilidade. Precisamos nos entristecer com o pecado e clamar por arrependimento. Deus conhece os que choram por justiça. Ezequiel 10 nos alerta: a presença de Deus é preciosa demais para ser tratada com indiferença. Precisamos honrá-la com temor e obediência. Ezequiel 11 nos renova com esperança. Deus pode nos dar um novo coração e um novo espírito. Sempre há redenção para quem se volta a Ele. Que hoje a gente escolha ser marcado pelo Senhor, sensível ao que entristece o coração dele, firme no temor e aberto para que Ele transforme o nosso interior. Que a glória de Deus nunca se afaste de nós, mas habite em um coração totalmente dele. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!